Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós continuaremos a leitura da Bíblia e estamos no capítulo 9 da Carta aos Hebreus. Então, vou ler. O culto imperfeito do Antigo Testamento. A primeira aliança tinha normas para o culto e um santuário que pertencia a este mundo. De fato, foi construída uma primeira tenda chamada o Santo, onde se encontravam o candelabro, a mesa e os pães da proposição. Atrás da segunda cortina havia outra tenda chamada o Santo dos Santos. Estavam aí o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, toda recoberta de ouro, na qual se encontrava uma urna de ouro que continha o maná, o bastão de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a bandeja para o sangue da expiação. De tudo isso, não precisamos falar em detalhes. Estando tudo assim disposto, os sacerdotes a todo momento entram na primeira tenda para realizar o culto. Na segunda tenda, porém, só entra o sumo sacerdote uma vez por ano, levando o sangue que ele oferece por si mesmo e pelos pecados do povo. Desse modo, o Espírito Santo mostra que, enquanto existe a primeira tenda, o caminho para o santuário ainda não está aberto. Isto tem sentido simbólico para o tempo presente. As dádivas e sacrifícios oferecidos são incapazes de tornar íntegra a consciência daquele que os oferece. Baseados em alimentos, bebidas e diferentes tipos de purificação com água, não passam de prescrições humanas, válidas até o momento de serem substituídas por algo melhor. O sacrifício único de Cristo. Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens futuros. Ele encontrou no santuário, através de uma tenda maior e mais perfeita, não feita por mãos humanas nem pertencendo a esta criação. Ele entrou no santuário não com o sangue de bodes e bezerros, mas com seu próprio sangue, e isto uma vez por todas, obtendo uma redenção eterna.
De fato, se o sangue de bodes e touros e a cinza de novilhas espalhadas sobre os seres impuros os santificam, realizando a pureza ritual dos corpos, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Pois, em virtude do Espírito eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha. Por isso, ele é mediador de uma nova aliança. Pela sua morte, ele redimiu as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. Assim, aqueles que são chamados recebem a herança eterna prometida. Ora, onde há testamento, é preciso que seja constatada a morte de quem fez o testamento, pois um testamento só tem valor depois da morte. Não tem efeito nenhum enquanto ainda vive aquele que fez o testamento. Foi por isso que nem a primeira aliança foi inaugurada sem sangue. Na realidade, depois de anunciar a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, Moisés pegou uma vasilha com sangue de novilhos e bodes misturado com água, uma lã vermelha e um hisopo. Em seguida, aspergiu primeiro o próprio livro e todo o povo, e disse: Este é o sangue da aliança que Deus faz convosco. Do mesmo modo, aspergiu com sangue também a tenda e todos os objetos que serviam para o culto. E assim, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não existe perdão. Portanto, as cópias das realidades celestes tinham de ser purificadas dessa maneira, mas as próprias realidades celestes devem ser purificadas com sacrifícios melhores. De fato, Cristo não entrou num santuário feito por mão humana, imitação do verdadeiro, mas no próprio céu, a fim de comparecer agora na presença de Deus em nosso favor. E não foi para se oferecer a si muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. Porque se assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes desde a origem do mundo. Mas foi agora, na plenitude dos tempos, que uma vez por todas ele se manifestou para destruir o pecado pela imolação de si mesmo. E como está determinado que os homens morram uma só vez, e depois vem o julgamento, assim também Cristo oferecido uma vez por todas para tirar os pecados da multidão. Aparecerá uma segunda vez, não mais em relação ao pecado, para salvar aqueles que
o esperam. Ahn, Tá. Então, na carta aos Hebreus, nessa carta, né, capítulo 9, é, a gente percebe que nós estamos tratando de é, uma expressão da, da, é, da relação que estabelece contato, né? Então, quando eu faço uma expressão assim, ó, quer dizer que eu estou felicitando-me pela atividade, né? Então, quando eu faço assim, eu estou expressando uma infelicitação, né? A gente tem as curvas aqui, ó, musculares, né, para dizer. E toda essa contração e descontração a partir de um objetivo trouxe para nós uma mediação dos homens. Acontece que essa mediação, ela, com o passar do tempo, né, e das relações humanas, o ser humano ele vai curtindo o ocultar. O que é curtir o ocultar? É controlar, de certa forma, a expressão que seria revelante. Então, ocultar é você ter controle de, da expressão. E esse controle ele se chama a santidade. E você só adquire esse controle com o passar da prática da relação de bem. O que é a relação de bem? É você buscar a verdade sobre todas as coisas que lhe é consequência, né? Que lhe causa consequência, né? Então, todas as consequências devem ser investidas pela verdade. E de que? A verdade de adquirir isto por sensibilidade desses gestos da cara, né? Dessa relação de luz, né? Então, essas caras de luz representam as caras das relações, né? Das relações. Então, quando a pessoa ela adquire santidade, ela consegue ocultar certas coisas para se manter em um relacionamento por amor ao próximo. Isso representa para nós uma carga de trabalho, ou até mesmo um modo de ser e estar sobre uma sociedade. Então, quando você é novo e você vai para a igreja e você vê aquele tanto de gente estranha e você olha e tem vários reflexos de estranha presenças, você vai sendo levado a descrever
a verdade no interior desses corpos de estranhos sobre isso, porque você não entende muito bem o que é a igreja e nem quem que são aqueles corpos e por que eles estão ali. Você vai de acompanhante, você não tem raciocínio para entender, mas você tem capacidade de repetir as instruções que lhe são dadas. E você o faz por associação de respeito a aquilo que segrega, né? Secreta de alguma forma o valor. Se todo mundo está fazendo e eu não estou fazendo, eu sou o mais estranho sobre todos. Então, aquilo que eu senti e descrevia se tornou o próprio eu nessa associação de pessoas que repetem o que os outros fazem. E aí eu perdi a santidade em relação a essa coligação de pessoas nesse arco de repetir essa anunciação de evangelhos e essas estabilidades sobre a associação da procedência que itera o profissional, que nesse caso é o padre, o pastor, né? Então, tudo bem aí? Tudo certo? É... E, bom, quanto mais você faz uma coisa, mais essa coisa se torna é, se torna condicionada a ser administrada, porque você toda vez que faz alguma coisa, você encontra algo novo ou renova algo que já encontrou, no sentido de encontrar novamente com isso. E isso faz você armazenar os passos fisiológicos desse, desse senso de descrições pelo espírito, que é pela luz, né? Então você tem aquilo que cruz, olha só a palavra, cruz, lembra luz, contração de reação daquilo que preenche-nos. O U, né? Cruz e Z representa o andar, a decomposição desse preenchimento a partir da digestão. A digestão do que encarrega-se pelo U se dá em Z, né? Z. Aqui, a luz entra aqui, ó, bate Z. E isso faz a gente armazenar na consciência, na mente, na forma de decompor e controlar essa velocidade de decomposição que nos ativa para até mesmo bloquear algumas atividades e cruzá-las a partir de mediadores desse senso já reconhecido. São os mediadores das atividades fisiológicas que comunicam para o bem de ser reconhecido pelos corpos conhecidos e até mesmo pelos corpos estranhos, pela, pelo senso e habilidade que nós adquirimos. Então, você percebe
que isso é uma condição. Tudo isso é condicionante. Sendo assim, né, a esse sacrifício para estar em santidade representa as localizações que emanam essas provas de decodificar a sua estabilidade sobre o acordo do repertório lógico que se acende em relação ao tempo e ao controle de ser, se tornar e estar sobre uma determinada atividade, sem se incomodar e até mesmo conseguir aproveitar de forma se encontrar com algo novo de se estar sobre esse sabor, essa prova. Por isso a igreja, por isso as lojas, por isso todas essas armazenações. Porque se tem alguma coisa que modifica as pessoas, é estar sobre áreas de atividades, né, compositárias, né? Ou seja, atividades que compõem habilidades. E é isso. Ah, por que que eu não sou tão comunicador como ele? Porque ele é tão sociável. Será que é dom? Arma, age, arma, ações de dom. Ah, pode ser o dom pode ser algo que você absorve por apreciar os algarismos em suas operações. Quando eu digo algarismos, eu digo os seres humanos em suas funções, em áreas de funcionar, né? Ou seja, esses funcionários de determinadas áreas que buscam a purificação dos seres que chegam com necessidades. Todo ser com necessidade é um ser mau. Agora, quando eu falo um ser mau, não é que ele está possuído com demônio de forma cinematográfica, mas é que nele há uma presença de problema. Quando eu vou no supermercado, eu chego lá e eu chego mal no sentido de que eu chego com a presença de um problema de falta de alimentos. Quando eu chego na farmácia, eu chego mal porque eu evidencio que eu estou com um problema de falta de medicamentos laboratoriais, vamos supor. Quando eu chego na igreja, eu chego mal porque eu eu preciso de Deus. Eu assumo que eu preciso de Deus para me manter bem, porque lá é a casa de adquirir Deus, dependendo da sua religião. E agora a máscara vai cair. Tudo isso que eu falei é sistematizações de recursos lógicos para operar itinerariamente em uma sociedade onde existe uma porcentagem de garantia
alta sobre a acusação de entrar e sair desses determinados estabelecimentos sociais. E existe as relações do culto a elas, mas não porque elas são divindades, mas porque elas causam em nós resultantes de lapidar ações, de lá pedir ações para se manter bem. É claro que em alguns desses lugares você precisa de poder de compra. Só que comprar também é saber, né, sobre as imposições, sobre as regras, né? Então sempre tem essas funções antes da entrada, a equação quando se está dentro a partir de um algarismo, o f de x, e a saída, né? O utensílio de adquirir, né? E aí o que que acontece? Quanto mais a gente faz isso, mais a gente vai memorizando e isso não fica sendo algo estranho ou que desimporta por estranha fendas de luz no inconsciente das razões que buscam resultante positiva para o polo de ir, né, de agir, de dar energia. Ou seja, de se descarregar por isso. Porque a sua energia ela é preciosa, porque ela consegue afirmar o bem-estar de você, por mais que o mundo tente te afogar em evidências de, de situações de bens, né? E aí eu não vou dizer superior, porque a carga que te é possível estar em bem é uma só. O resto é ilusão. E todos nós nos carregamos de uma carga só. O resto é ilusão de carga. Quando eu digo que eu viajei e eu me sinto bem por isso, de alguma forma é uma ilusão de carga. Só que o que acontece? Quando os indivíduos eles começam a trabalhar incessantemente com isso, eles acabam criando um parágrafo de reconhecimento descritivo e analítico que faz com que os seres humanos que o veem bloqueiem algumas é, algumas realizações fisiológicas que não seriam bloqueadas se não os vissem no estado de bem. E esse bloqueio ele é relativizado pela pela coligação, né? Então o indivíduo ele se coliga à influência e ele cria uma situação disfuncional por isso, onde a associação de sua corrente, de seu estado de espírito foi levada, como se você vendesse porcentagens de sua alma. Só que não é uma verdade. Isso é um modo de dizer. Por que que fala venda? Porque você bloqueou uma atividade neural, sináptica, de transdução de sinal para uma determinada arteríola, né, de levar e irrigar sangue em uma determinada área do cérebro, porque você bloqueou a atividade sináptica a partir da venda que você encobre
pela tristeza de se comparar com o influente, o afluente e influente. E acontece muito com as pessoas. O maior mal do homem é o próprio homem. A maior doença que mata é o próprio homem. Só que como a injustiça, como eu falei nos vídeos antepassados, tem se tornado justa, e eu digo a padres, a pastores, a influenciadores que são corrompidos por essa justiça nova, né? Essa justiça nova, que é uma injustiça que se transformou em justiça para controle de alguns sobre os outros. E quando alguém decide que deve controlar as pessoas, a subestimação delas começa aí. Elas nunca vão acreditar nos seus filhos, na sucessão dos seus bens, a menos que ela ou ele organize o sucessor de tal forma que ele repita os mesmos erros de subestimar as pessoas. Bem-vindo ao presidencialismo, à política, né? Os anjos de celeste, né? De ser e estar sobre o poder de controlar-nos. E aí agora o que a gente tem se tornado são robôs preparados para atuar nas áreas que decodificaram para nós um comportamento previsto. E isso tem se argumentado com a obsessão e compulsão de construir máquinas que substituem-nos quando nós realmente queríamos estar um com os outros, praticando o amor e entregando o para todos aqueles que vivem nos arredores, para provar que somos justos nessa atividade de sociedade. Só que até mesmo as pessoas que sabem sobre esse conhecimento adquirido hoje, no capítulo 9 de Hebreus, das cartas aos Hebreus, essas pessoas, elas vendem, né? Elas criam critérios de acesso a todo esses essas inscrições na sociedade, né? E o que acontece? Existe um ator, uma personificação do doutor, né? Ou daquele que organiza a loja, estar sobre a loja, enverga-se sobre a loja, aquela planta de loja, né? Quando a pessoa está em seminação de uma loja, ela vira uma planta de loja. Dali ela não pode sair. Ela é o espírito da loja.
E aí, quando você se dá conta, o que era para ser uma árvore numa floresta se tornou um monstro que compete, mesmo com todas as informações de sociedade, organização e valor né, ela se compromete a competir para que esse sol sistematizado pelo, pela moeda, pelo poder de capitalizar e é, juntar esse capital, lhes dá é, função de atrair aqueles que o possuem. Então, você percebe que esse sistema é totalmente grotesco, né? É grotesco, porque o sol ele não funciona assim, né? É, a planta, ela não funciona assim, ela nem fala, ela nem co, ela nem- a cobrança da planta a planta ela não se personifica, ninguém é dono da planta. Você está entendendo? Ah, então a gente tá, por mais que eu acredite no poder da, da, do lado sociológico que busca os conhecimentos da natureza para fundar a sociedade, por mais que eu acredite nisso, né, do poder da revelação, eu não consigo acreditar que é certo você dar, né, um, pelos argumentos da natureza, você tratar o ser humano a partir desses argumentos. Porque a natureza, ela você não consegue alcançar a natureza porque o argumento que ela tem é para coisas de outro universo e outras dimensões. São necessidades distintas da nossa. E como nós somos seres que pensamos, por mais que a gente consiga admirar e pensar em analogias, em encaixes propositantes para aquele conhecimento novo que a gente extraiu da natureza, a gente tem condição de encontrar aquilo que é mais saudável para todos nós. Então, a obsessão, a loucura por saber e argumentar investindo desse saber que é oculto a grande parte das pessoas pelo benefício do cientista de trabalhar sua ciência e saber sobre aquilo que ele trabalha e publicar só se lhe for lhe for benéfico, né? Que eu acho grotesco também, né? Essas vaidades, essas crenças de que é, somos donos de ciência que fazemos e de achar que fazemos ciências, né? Ninguém faz ciência, né? A ciência já foi feita, a gente só se encontra com ela a partir desses caminhos que percorremos.
E a gente sempre percorre o caminho para parecer que é. Para parecer, para se propagar. A verdade é essa. Só que a gente está num mundo é, sintético, né? Eu diria, um mundo. é, esse mundo. Esse mundo que a gente vive é um mundo, por exemplo, a nossa vontade é se reproduzir o máximo possível, como células, né? Ou seja, se propagar. Agora, a reprodução nossa é uma vaidade, é uma propaganda do que a gente fez, do nosso filho, por exemplo. Ah, eu fiz um carro e eu quero propagar esse carro para todo mundo de forma global. Então, essa é a vontade, né, do ser humano. Não é você ter o filho, que seria a forma real, né? Ou ter vários filhos e propagar, né, a partir desses filhos os costumes que você adquiriu para que eles sofram menos. Acontece que a gente tem sofrido muito mais do que a população de antigamente. E mesmo eles tendo lutado, olha a Bíblia aqui, para nos informar tudo aquilo que eles aprenderam seguindo Jesus, os gestos Cristo que a luz construiu, né? Então tem alguma coisa muito errada mesmo, porque a propagação é a vitória de ter um filho, aprender isso, se libertar no sentido de você ter os seus filhos e propagar para eles aquilo que você aprendeu no sofrimento. Ó filho, não faz assim não, eu aprendi que não deve fazer isso. Ah, mas eu tenho que fazer para aprender. Então faz agora, porque quanto antes você fazer e aprender, melhor. Beleza. É isso que é propagar, é isso que é fertilizar, é isso que se manterem bem, se cercar de bem. É isso que é ser professor, é isso que é deixar um legado. Por que as pessoas elas estão tão distraídas com uma forma de urbanização, é, de realidades lógicas, né? Por que existe esse impulso de captar sol que nem se junta nessa planta? Por que você, né? Por que você não segue a Deus de verdade, colega? Né? Por que a galera não segue Deus de verdade? A planta, ela não acumula mais sol do que ela precisa, não. Por que o homem precisa de mais dinheiro do que precisa? Aí ele vai lá e se argumenta dizendo que ele vai comprar mais lojas para precisar mais dinheiro, só que não faz sentido. Nesse mundo que a gente vive, não faz sentido, né? Ele se faz passar por várias pessoas e ele não é várias pessoas. Assim, o mundo não tem sentido e, de certa forma, é, a, a ciência, o epicurismo, se eu não me engano, essas escolas aí, elas não valem de nada. O homem ele até aprende as coisas da natureza, mas ele é vencido pelo pelo medo que lhe cobre, né? O medo de nesse mundo de hoje ele não encontrar um encaixe para sua possível propagação. E mesmo que não seja de forma correta,
ele se consiga se iludir até a hora da sua morte de que ele tem se propagado, que a empresa dele vende milhões, que a invenção ou que aquela organização, que aquela mudança que ele fez naquilo e naquilo tem se propagado. E esse é o legado dele. Mas que legado pobre, velho. Que legado pobre e idiota. Sinceramente falando, né? Que relevante legado. Não muda nada. Não, não tem sentido se sacrificar por esse tipo de. E não vai mudar nada no mundo. Entendeu? Não vai ensinar nada do que nós não sabemos. Entende? Então é só uma. É um paliativo, né? Vamos dizer assim. É, o mundo ele está tão paliativo que as pessoas estão se ligando umas nas outras, estão se fazendo de pais e de filhos, isso e aquilo, porque é a solução que elas estão encontrando para acreditar que elas estão propagando ideias, isso e aquilo. Mas essa aí é complicado, né? Bom, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!